entrar na sessão final, onde cada um dos grupos vai apresentar as principais conclusões, ou pelo menos dizerem o que é que discutiram, e ficamos também com algum tempo para debater essas mesmas conclusões. Por uma questão aqui logística, vamos começar pela sala 3, que era o mundo, as culturas políticas na Europa e no mundo, e o nosso relator vai ser o João Tavares. João. Só dizer que temos cerca de 1h20 para fazer alguma discussão. 25 minutos a cada, no máximo a cada grupo. Muito bem. Bom, isto não é só tecnologia que é dinâmica, a realidade é também dinâmica, porque estive eu ontem à tarde a refletir sobre o tema para pensar qual seria o meu contributo hoje à tarde, quando hoje de manhã, por falta de um elemento da direção, fui convidado a ser voluntário para moderar o grupo 3, significando isso que, em vez de estar preocupado com aquilo que seria a minha intervenção, passei a estar preocupado com aquilo que seria a minha moderação. Devo dizer que acabei por falar mais do que noutra circunstância, o que não deixa de ser curioso. Consegui preparar estas conclusões a tempo devido à tecnologia revolucionária que utilizei e que me permitiu, num final de conversa de grupo, enquanto se conversava sobre a China e a Índia, que tomasse aqui algumas notas para fazer esta síntese. Nós tivemos uma conversa relativamente fluida e com alguns momentos mais animados, o que é sempre interessante. Quando a conversa é sempre morna, as coisas não têm graça. Não porque houvesse, efetivamente, grandes divergências, mas porque, às vezes, as palavras e os estilos levam a essa temperatura que é sempre boa. Eu acho que, em todo o caso, que com diferentes visões em algumas matérias, temos aqui uns certos consensos. Nós começámos por discutir um pouco o tema da democracia em geral, um pouco para um ponto de situação, um ponto de partida que nos permitisse depois passar para o tema do digital e daquilo que será o futuro da democracia e o impacto digital nessas democracias. E em relação às democracias em geral, começámos também por tentar clarificar um pouco os conceitos, e aqui, digamos, há uma visão um pouco mais rigorosa, chamemos-lhe assim, daquilo que é uma democracia liberal, que é uma democracia com um determinado conjunto de ingredientes e de componentes, e que se distingue de todas as variantes mais ou menos imperfeitas, às quais não devem ser chamadas de democracias liberais. E nesta visão que eu subscrevo pessoalmente, uma visão de que não há limites, ou seja, não há na realidade motivos geográficos, étnicos ou outros que impeçam um país ou uma região no globo de poder ter uma democracia liberal. Os motivos são sempre outros e a história também dá alguns exemplos de que as coisas podiam ter sido de forma diferente. Isto porque às vezes existe um certo preconceito de que a Rússia nunca poderá ser uma democracia, etc., etc., e as coisas não são necessariamente assim. Depois temos uma outra visão um pouco mais flexível, de que temos, na realidade, democracias diversas. Talvez democracias imperfeitas é o nome que muitas vezes surge mais até nesta matéria, e que resultam muitas vezes também de processos de transição política, em que se tenta conciliar a realidade efetiva das coisas com um objetivo de conseguir chegar a uma democracia. Falámos aqui de alguns exemplos de vários países, saltámos do Cazaquistão para a Índia, para outros países e, digamos, chegámos um pouco a esta ideia de que existem muitas democracias, que não existe um one size fits all, que cada país tem as suas circunstâncias, as suas características e que naquilo que é o caminho para uma democracia liberal mais perfeita existem inúmeros estados intermédios e circunstâncias diversas que podem justificar mais ou menos aquilo que são as circunstâncias atuais. Concluímos também que estas democracias de que falamos estão em risco, ou num certo aspecto, ou de uma certa visão um pouco mais pessimista, estão em declínio. Falamos aqui um pouco mais, talvez, da Europa e das preocupações que temos com as nossas democracias liberais. Falámos do excesso de captura do poder político pelo poder económico. Isto não é um fenómeno novo, mas é um fenómeno que se manifesta, por vezes, de forma muito dissimulada
e que é maior do que aquilo que é a percepção dos cidadãos em relação a esta realidade. Enfim, o exemplo do Elon Musk e do Twitter vem sempre à conversa, mas é um exemplo, de facto, de que o poder económico pode e consegue, de muitas formas, às vezes mais diretas como esta, conseguir chegar a formas de influenciar o poder político ou a própria sociedade. Preocupámos-nos também com aquilo que é a insuficiente capacidade das nossas democracias de representar largos setores da nossa sociedade. Portanto, daí os fenómenos de abstenção, os populismos, etc. Depois deste ponto de situação sobre as democracias, passámos então a abordar um pouco mais o tema do digital e do impacto que esta transformação tecnológica imparável tem nas nossas democracias. Uma perspectiva curiosa referida por um dos participantes foi de que as tecnologias, de certa forma, transformaram, alteraram, reconfiguraram aquilo que é o exercício e a disputa do poder, mas sem alterar a lógica que sempre existiu na história em relação àquilo que é esta lógica de disputa pelo poder. Portanto, ela agora é feita com outras ferramentas, mas a sua natureza, a sua gênese, não é particularmente ou necessariamente muito diferente. Depois, falámos também, numa visão talvez um pouco, podemos lhe chamar, não diria mais otimista, mas pelo menos que mantém em aberto a esperança de que, quando nós analisamos um pouco a história, enfim, falámos de 1000 anos, depois talvez recuemos talvez um exemplo um pouco mais restrito dos últimos 100 anos e verificamos que, se é certo que as tecnologias têm evoluído de forma que todos nós conhecemos, também é verdade que as democracias têm evoluído, têm resistido, se têm aperfeiçoado. O que significa que existe uma hipótese razoável de que as democracias liberais, como nós as conhecemos, consigam resistir e adaptar-se e gerir os desafios que têm pela frente. Essa esperança é legítima e não há nenhum motivo para que não a tenhamos. Falámos também depois, inevitavelmente, digamos, não é a GAFA, é a GAFA, não é o acrónimo para Google, Apple, Facebook e Amazon, do grande poder que, de facto, hoje em dia têm, do insuficiente escrutínio que sobre esse poder é feito. Tentámos evitar um pouco aquela situação fácil de dizer que a tecnologia que é o vilão, não é? Portanto, a tecnologia não é o vilão, a tecnologia é o que é. Nós temos que compreendê-la e de nos adaptar e de limitar aquilo que possam ser os seus efeitos nefastos na sociedade e nas nossas democracias. Falámos das iniciativas de regulação da União Europeia, da aprovação das diretivas recentemente executada. Falámos também de algumas áreas mais novas da própria ciência, o exemplo do Responsive Research and Innovation, como a área de tentar que, a priori, antes da utilização das tecnologias, possa haver algum tipo de filtro ou de escrutínio sobre o impacto que elas vão ter. E quando tentámos passar um pouco para a fusão daquilo que é, democracia, o impacto das tecnologias, e nos procurámos colocar algumas perguntas e tentar chegar a respostas, a primeira conclusão que chegamos é uma conclusão muito humilde de que não sabemos como será o futuro. Portanto, é um pouco socrática esta conclusão, mas continua tão atual como há 2000 e tal anos. Também há uma frase que eu tomei nota que acho que é importante. Nós não deixamos, nem podemos deixar de ter a obrigação de construir e de procurar deixar um mundo melhor. Portanto, também penso que é isso que nos move aqui à volta desta mesa, é esta motivação, esta causa. Falámos um bocadinho da educação, mas, a dada altura, percebemos nesta discussão sobre o mundo que isto, no fundo, tudo passa pelas pessoas e que a consciência dos indivíduos e a sua capacidade de poderem lidar com todos estes fenómenos será, com certeza, decisiva. Portanto, lembrarmos, há outro grupo que tem este tema, portanto, o melhor é não o desenvolver e ver o que é que o outro grupo terá a dizer sobre isto. Falámos bastante da regulação. A regulação que existe, há uma autorregulação por parte das grandes empresas, há uma regulação frágil, talvez, por parte dos Estados, e parece óbvio que esta regulação terá que se intensificar, que se transformar, que se adaptar para que estes novos poderes facilitados pela tecnologia
possam manter-se em equilíbrio com aquilo que é o interesse coletivo. Falámos também que, em relação a esta matéria da relação entre a tecnologia e as democracias, ou talvez mais entre a tecnologia e os Estados e o poder político, não nos podemos esquecer de que há Estados que têm uma visão diferente daquilo que é a visão europeia e que capturam a tecnologia ao serviço daquilo que é a sua visão, por vezes totalitária e fortemente afastada daquilo que são os nossos princípios. A China, a Rússia serão os exemplos mais óbvios e, neste aspecto, também concluímos que, apesar de tudo, a Rússia é um país bastante mais aberto do que a China, sobre o qual se sabe muito pouco. Em termos de, digamos, de síntese global, parece-nos relativamente claro que, para conseguirmos gerir e influenciar este futuro e o impacto que o digital terá nas democracias, é fundamental cuidar das democracias em si, em tudo que são as suas componentes, as suas dificuldades, enfim, a captura do poder económico, a questão dos check and balances, a questão da educação das pessoas, a questão da liberdade de imprensa, todas estas matérias, a questão da representatividade, todas estas matérias que são essenciais à saúde da democracia e que estão em risco, são essenciais para que o desafio do impacto digital possa ser bem superado. O grupo, enfim, não sei se alguma omissão importante, façam o favor de dizer. Eu estive no grupo 3, penso que melhor relato que este é difícil, mas de qualquer forma, nós que participamos no grupo podemos complementar se acharem que houve alguma coisa que ainda faltou, o que eu não acredito. Mas em termos de discussão, está aberta a discussão sobre o mundo, as culturas políticas na Europa e no mundo. 10 minutos para irmos cumprindo aqui o horário. Muito obrigado. Eu só queria compreender melhor a abordagem que fizeram à regulação, sobretudo à regulação da internet. Na medida em que, eu sei, na medida em que eu acho que essa é uma questão fundamental para quando queremos olhar para o futuro, é tentar perceber se há alguma coisa a dizer sobre isso ou se, pura e simplesmente, temos que ficar de braços cruzados à espera que alguém chegue alguma vez, qual cavaleiro branco, a dizer a regulação faz-se assim. Eu posso responder, não sei se alguém do grupo quer ajudar. Nós não abordámos especificamente a regulação da internet. Nós o que concluímos é que a regulação que temos José Diogo, talvez possa ajudar. Só queria dar uma todos nós podemos distinguir estoques e fluxos. Eu sei, julgo que podemos contribuir para controlar estoques. Regular fluxos, talvez os hídricos, não sei se haverá outros. Eu só queria dar esta imagem. Mas a palavra final é o... Não é uma questão de palavra final. Nós, na realidade, não abordámos especificamente a regulação da internet. Falámos mais do que da regulação das grandes plataformas das redes sociais. Obviamente que a discussão não percorreu todos os vertentes do tema e mesmo em relação a cada um tocou pela rama. É aquilo que é inevitável em 2 horas de conversação. Mas uma coisa parece também certa e consensual. Portugal é um país relativamente vulnerável e muito dependente daquilo que é a iniciativa de regulação da parte da União Europeia. Portanto, não sei se, além disso, há algo mais que se possa avançar. Mais questões? Dúvidas? José Magalhães. Não. A
Acabou de aludir ao facto de haver regulamentos e diretivas e outros instrumentos da União Europeia como se fosse um problema, uma minoridade ou uma situação menos desejável do que houvesse. Não? Não, Pronto. exatamente o contrário. Exato, é que eu também acho exatamente o contrário. Ou seja, acho que é uma benção e que é essencial estrategicamente que a União tenha já o mundo inicial. Exatamente, não sei se se lembram quando o Sr. Bangaman, comissário, que depois passou para a Telefónica, chamou os Estados para Corfu, em 94, para fazer uns debates sobre a sociedade de informação. Obviamente, o Estado de informação sobre a sociedade de informação era muito diferente e, em Portugal, na altura, estava-se a tentar criar um videotext, segundo a técnica X25 do Minitel francês, que foi uma enorme barraca. Isto é o que dá a ser velho, sabe? E nessa altura a União achava que era bom fazer diretivas, quando muito diretivas, para dar uma margem de manobra aos Estados para inovarem, criarem, etc. Bem, mais ou menos na mesma altura, nos Estados Unidos, o Congresso fazia o Communications Decency Act, com base no qual, agora o famoso parágrafo 230 que o Trump quis revogar, não sei o quê, os Estados Unidos conquistaram a hegemonia na internet, a seguir construíram as plataformas de comércio eletrónico, a seguir o Visa, Mastercard e companhia dominaram, depois nasceu o PayPal, pelas mãos do Elon Musk, etc, etc, e depois os europeus desataram a fazer o Regulamento Geral de Proteção de Dados e acharam My work is finished, a obra é perfeita, demos um exemplo ao mundo, enquanto deixavam liquidar a Nokia, ou ser comprada pela Microsoft, e não nascia nada que pudesse rivalizar com as plataformas norte-americanas. E nós, livremente, we the people, caminhámos alegremente para as plataformas e entregámos o nosso sangue e os nossos dados. Portanto, quanto mais legislação europeia houver, e depois, pelo caminho, beneficiámos do uso das plataformas, como é evidente, de telefones de borla, videoconferência de borla, o seguinte de borla, tudo de borla. Evidentemente não de borla, porque é troco do nosso sangue. Chamado de dados. Sim, mas de facto a nossa visão não foi de forma alguma negativa, portanto provavelmente não me expressei bem. A dúvida, aliás, foi se seria a médio prazo ou a longo prazo suficiente e, sobretudo, quanto estamos dependentes dessas iniciativas europeias aqui em Portugal. A ingenuidade também foi muito discutida. A ingenuidade de quem? Nossa e dos europeus. Também foi muito discutido. Nossa legitimidade, em relação a deixar entrar todos sem condições e depois ter que afrontar as consequências disso. Mas eu acho que não houve ingenuidade. Mas eu acho que não houve ingenuidade. Também falámos disso. Também falámos desse tema. Foi uma visão errada, alicerçada em princípios antigos de análise, ou se quiserem, princípios analógicos de análise do mercado. E a maneira em que nós podemos ver isso é Encontro da Sociedade da Informação, Tunes 2005. Saber o que é que a senhora Reding disse quando foi para lá e o que é que ela disse quando veio para cá. E o que ela disse quando veio para cá tem, entre outras consequências, que a produção de papel na Europa para jornais e revistas até 2005 subiu assim. A partir de 2005 desceu assim. Dir-me-ão, sim, isso é um mundo analógico. Como é que você faz alguma ligação de uma coisa com a outra? É que a senhora Reding, com toda a europeu que estava com ela, grave. Eu lembro que fomos para o pavilhão chinês a rir e a gozar. Aquilo são telefones cor-de-rosa, brilhantes, não tem nada lá dentro e não sei o quê. E saímos todos do pavilhão chinês, peço desculpa, com o rabo entre as pernas. Percebeu-se que aquilo não era só plástico para brincar. Havia qualquer coisa que estava lá dentro. E, portanto, aí começa o comércio eletrónico a exigir a única resposta industrial que a Europa tinha
verdade, que era para fabricar cartão e para fabricar papel de embrulho com as máquinas que anteriormente fabricavam papel de jornal e que nós imprimíamos as